no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 21. Mateus 22, 17 a 21. Diz a palavra de Deus: Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: De quem é esta esfinge? Aliás, de quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Oremos. Ó Pai, obrigado, Senhor, por poder estarmos aqui mais uma vez e ter o privilégio de, debaixo da Tua graça, entregar ao Teu povo mais uma mensagem Tua. Pedimos para isso, Senhor, que Tu nos ilumine, dando-nos a mensagem que Tu queres, que é do Teu agrado para o Teu povo. Abençoa todos aqueles que vão ouvir esta mensagem, que possam ser iluminados pelo Espírito Santo e entendê-la, e entendendo, colocá-la em prática no dia a dia de suas vidas. Em nome de Cristo é que nós te oramos. Amém. Podem sentar. Assim como de manhã nós estamos trazendo mensagens sobre a Igreja de Cristo, à noite nós estamos trazendo uma mensagem sobre a vida cristã daqueles que pertencem à Igreja de Cristo. Hoje nós estaremos falando sobre o cristão e sua cidadania. Pela graça de Deus, nós que fomos escolhidos por Ele, temos duas cidadanias. Todos nós que estamos aqui temos a cidadania brasileira, que é muito menos importante do que a cidadania do reino dos céus. Esta é que é importante. É a pátria que está por vir que é importante por nós. Então, meus irmãos, tenham muito cuidado quando nas eleições municipais estão brigando por causa do candidato a prefeito, como se a sua cidadania principal fosse essa. Porque aqui, na nossa prática do dia a dia, o que deve dominar as nossas vidas é o amor. Amor até pelos adversários. É o que diz nosso Senhor
nos ensina nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela hora em que Jesus Cristo foi abordado no texto que foi lido, todos os olhos estavam postos nele, em nosso Senhor Jesus Cristo, porque eram seus inimigos querendo pegar num erro, num deslize, para acusá-lo de alguém que estava provocando a desobediência civil. É por isso, é esses que Jesus Cristo chama de hipócritas. E a tensão, naquele momento, era tremenda. Primeiro, dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, com medo dele cair na armadilha. Segundo, os seus adversários, doidos para ele cair na armadilha, para que tivesse um motivo para denunciá-lo. Os versículos 20 e 21 revela o desfecho dessa tensão. E ele diz-lhes: de quem é esta efígie, esta inscrição? Dizem-lhe eles: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus Cristo não estava aqui fugindo do assunto. O cristão, imitando nosso Senhor Jesus Cristo, não deve fugir da verdade. Deve dizer a verdade e assumir as consequências. Deve dizer aquilo que ele acredita, e se a justiça do mundo quiser o prender, que ele assuma ser preso, mas nunca se retrate. Nós nunca devemos nos retratar daquilo que nós acreditamos, com medo de ser preso, como está acontecendo muito nos dias de hoje. Jesus estava dizendo sim, por quê? A primeira pergunta é: dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus Cristo diz: sim, paguem imposto. O cristão deve pagar um imposto, ele deve ser exemplo também no pagamento dos impostos, porque essa é uma grande tentação, principalmente nos momentos de crise, do cristão entrar na onda da sonegação, como aquele que é só cidadão brasileiro, não é cidadão do reino. O cidadão do reino não sonega imposto. O que Jesus Cristo estava dizendo aqui é que ele estava aqui para honrar a Deus. E o honrar a Deus não significa desonrar o imperador. E por isso o cristão deve pagar o imposto, porque ele deve pagar pelos seus privilégios. Privilégio da segurança. O cristão tem que exigir segurança, pagar imposto e exigir segurança. Exigir proteção policial. Exigir boas avenidas, boas estradas, boas escolas, etc, etc, etc. Exigir tudo aquilo que seja para o benefício do cidadão brasileiro. Mas antes ele precisa pagar imposto. Os impostos, em Timóteo, no 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo orienta-nos a orar pelos reis e por todos que estão em eminência
para que tenhamos uma vida quieta, tranquila e sossegada, com toda piedade, com toda a honestidade. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 17, ele nos aconselha: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Então que Jesus Cristo deixou os seus perseguidores em situação difícil, porque agora não era possível fazer contra Jesus qualquer acusação de sedição. Mas ele estava dizendo a verdade. Ele estava limitando seu sim ao declarar que era preciso pagar o imposto ao imperador, mas somente o que era devido. Pagar ao imperador somente o que era devido. Dar a honra ao imperador, que na própria moeda ele reivindicava também não apenas poder sobre o reino temporal, mas sobre o reino divino. Da honra ao reino divino somente a Deus, única e exclusivamente a Deus, e qualquer tentativa do rei ou de qualquer governador ou presidente da época é pecado. Honra divina somente a Deus. É por isso que Jesus Cristo acrescenta: dá a César o que é devido e a Deus o que é devido. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos um cidadão fajuta brasileiro e também fajuta. Nem somos cidadão do reino dos céus. Não pagamos impostos, nem obedecemos os mandamentos de Deus. O que Jesus estava realçando aqui quando ele diz: e a Deus o que é a Deus devido, era o fato de que toda gratidão, toda glória, toda adoração, somente a Deus. Somente a Deus. Aqui Jesus Cristo faz uma distinção muito clara. O que a César é devido. O que Jesus estava aqui era também rejeitando aquela reivindicação de César. Inclusive na moeda, no sentido de que seu reino não era apenas um reino físico, mas era também um reino espiritual. Uma coisa que nós devemos aprender, meus irmãos: o cristão não é apolítico. Se ele obedece à palavra de Deus, ele não é apolítico, ele é político. No sentido exato e correto e honesto da palavra. Porque o que os políticos fazem nos dias de hoje não é política, é safadeza. É corrupção. Nós devemos dar o exemplo. O cristão também não é acrítico. Ele é crítico, sim. O cristão não é um alienado, ele não deve ficar alheio
as circunstâncias, ele deve inclusive cobrar as autoridades a sua responsabilidade. Ele deve estar engajado, ele deve estar inserido, ele deve estar envolvido na sociedade com a qual ele faz parte. Faz 15 dias que nós pregamos à noite sobre o cristão é sal da terra e luz do mundo. Lembram? O cristão, está gravada a mensagem. Se não lembram, cheguem em casa e escutem. O cristão é sal da terra e luz do mundo. Então ele tem que estar engajado, ele está inserido como sal e como luz com a sociedade na qual ele vive e da qual ele faz parte. Olha, meus irmãos, prestem bem atenção. O que eu vou lhes dizer que tanto na igreja como na política existem muitos cristãos que são oportunistas. O cristão não é um oportunista. O cristão não é um aproveitador. O cristão não é um explorador. Ele deve ter uma prática como cidadão no mais alto nível. Ele deve ser um nobre, cujas práticas são sadias, são salutares e estão de conformidade com a palavra de Deus. Ele é um cidadão atuante no mundo em que ele vive. Ele é o fermento que leveda a massa. Como disse nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que nós podemos levedar a massa se nós não estamos dentro da massa? O bom fermento. E então, como cidadão do reino, principalmente o reino dos céus, como nós devemos nos comportar? Quais devem ser os nossos deveres? Hoje à noite nós vamos ver alguns dos nossos deveres. O primeiro dele é o respeito. O cristão prima pela ordem. Ele dá importância à ordem. O cristão prima pelo progresso. Ele luta e ele recebe bênçãos de Deus e progride. Então ele luta pelo progresso de todos. Portanto, o cristão deve estar envolvido pela promoção do bem-estar social. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser exemplo nessa luta pelo bem-estar social. E uma das características do cristão, em primeiro lugar, é o respeito que ele dedica às autoridades constituídas. O cristão não parte logo para desrespeitar. É claro que na hora quando é colocado alguma coisa que fere o princípio bíblico, nós não obedecemos, porque eu disse no início, nós somos primeiramente cidadão do reino dos céus. E nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Portanto, se um governante chegar aqui e proibir da gente adorar a Deus, nós não vamos obedecê-lo. Nós não vamos respeitá-lo. Porque, antes de qualquer coisa, nós somos cidadãos do reino dos céus.
E como cidadãos, nós temos obrigações a serem cumpridas. E uma destas é aquela pegadinha dos inimigos de Jesus. Uma das nossas obrigações é pagar impostos. Outra obrigação é servir a pátria prestando serviço militar. Não somos testemunhas de Jeová que não prestam serviço militar. Somos cristãos, não somos testemunhas de Jeová que não cantam o hino nacional. Nós cantamos e com todo o entusiasmo do mundo o hino nacional. Nós prestamos juramento à nossa bandeira. É nosso dever, é nossa obrigação respeitar os símbolos nacionais. Do contrário, seríamos impatriotas de verdade. Como cristãos, devemos ser cidadãos que apoiam causas nobres e humanitárias. Os irmãos lembram do grande envolvimento da igreja na época das secas, caminhões e mais caminhões indo para o sertão, levando alimentação. Poços artesianos foram perfurados no sertão para saciar o povo da sede. Assim, a igreja brasileira, através, com o apoio da Central Evangélica Alemã, marcou posição no estado de Pernambuco, naqueles momentos difíceis, na época em que nós estávamos como presidente da Associação Evangélica Brasileira. Que foi muito bonito e foi muito prazeroso, e a gente sentia que a mão de Deus estava nos protegendo e estava nos abençoando. Então, meus irmãos, nós devemos ser eficientes colaboradores do governo quando visa promover o indivíduo ou a coletividade. Também o cristão é um cidadão entusiasmado, um entusiasmado colaborador em situações adversas. Secas, fome, terremotos, etc. Nós temos várias entidades cristãs espalhadas pelo mundo que são uma testemunha disso. Uma delas eu acabei de citar, a Central Evangélica Alemã, que é uma central que reúne todas as igrejas evangélicas. Outra agência que atua muito nesta área no Brasil, infelizmente tem sido desviado por alguns diretores que parecem que não são cidadão do reino dos céus e têm colocado ela numa direção errada. Outro dever importante, obrigação que nós temos como cidadãos é ser intercessores. Quando nós pedimos à Igreja Presbiteriana em Bairro Novo, meus irmãos, vamos orar para que Deus levante uma pessoa dele, comprometida com ele, para presidir o nosso país. Essa deve ser a nossa atitude, num momento tão difícil, num momento tão polarizado. É orar, é pedir a Deus. Isso, a igreja tem a obrigação de orar em favor dos poderes constituídos. Orar em favor do poder executivo,
orar em favor do poder legislativo, orar em favor do poder judiciário. Ah, pastor, tem tanto ladrão. O problema é deles. É nossa obrigação, é nosso dever como cidadãos do reino de Deus e cidadãos brasileiros interceder pela nossa pátria. Veja o que o apóstolo Paulo, mais uma vez, orienta em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 3. O apóstolo Paulo está nos admoestando. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Temas importantes quando vão ser votados. No Congresso nós precisamos orar. Nós não confiamos no Congresso, mas nós confiamos em Deus. Então vamos pedir pelo Congresso, pela nossa pátria, para que Deus levante homens tanto para o poder executivo, como para o poder legislativo, como para o poder judiciário, homens de Deus. Portanto, meus irmãos, outra obrigação nossa, nós devemos criticar honestamente, não por interesse próprio. Nós aprendemos erradamente quando as coisas não nos favorecem, elas não são boas e nós criticamos porque elas não nos favorecem. O poder público, os três poderes, a obrigação deles é favorecer o bem da sociedade como um todo, e não a grupos ou pessoas. Então, o cristão, nos momentos mais importantes da Igreja de Cristo, nos momentos mais importantes do povo de Deus, o povo de Deus foi a consciência do Estado. E nós precisamos, como cidadãos brasileiros e do reino e cristãos, resgatar esse status da igreja, ela se tornar a consciência do Estado. Mas para que ela se torne a consciência do Estado, ela não pode ser bajuladora, ela não pode ser aduladora, ela não pode estar atrás de cargos no governo. Ela precisa ser independente. Ela pode até servir quando sente que é vontade de Deus aquela convocação e é a oportunidade de prestar um bom serviço. Então, a igreja deve sempre criticar, denunciar, principalmente, qualquer atitude de qualquer um dos poderes que sejam inconvenientes ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembram que aqui o governo proibiu de nos reunirmos, e nós continuamos reunidos, continuamos cultuando, porque nós entendemos que o governo só tem autoridade de magistrado civil, ele não era o sumo sacerdote. Então nós mantivemos a distância,
ainda hoje estamos usando as máscaras. Então, tudo aquilo que compete ao magistrado civil, que era aferir a temperatura, a higienização das mãos, a máscara, o distanciamento, nós obedecemos, porque isso é papel do magistrado civil. Agora, se devemos cultuar a Deus ou não, isso é papel do sumo sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós não paramos, continuamos cultuando o tempo todo. Então, meus irmãos, profetas, nós devemos estar lembrando de como se comportaram profetas como Elias, como Jeremias, como João Batista. Eles foram corajosos. Eles não se retrataram na hora difícil da sua vida, eles não se retrataram porque eles sabiam que eles estavam defendendo um reino muito excelente, muito mais importante. Daniel, Martinho Lutero, Calvino, Martin Luther King e muitos outros foram homens ousados, corajosos em denunciar os erros da sua época, erros inconvenientes à mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não se conformaram. Todas estas coisas que estão acontecendo, meus irmãos, nós não estamos denunciando, nós estamos desobedecendo a palavra de Deus, nós estamos nos conformando com as arbitrariedades dos governantes deste mundo. Nós devemos orar por eles, mas nós devemos criticar quando eles não estão de conformidade com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, quando as suas decisões são inconvenientes ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Concluindo, meus irmãos, o cristão está no mundo como fermento, como sal, como luz. Nunca o cristão deve cometer o pecado da omissão. O verdadeiro cidadão do reino dos céus não é omisso. Ele deve ocupar o seu espaço na sociedade como fermento, como sal e como luz, porque se ele não ocupou, o diabo ocupa. E o que nós vemos nos dias de hoje é que os diabos são aqueles que já foram ordenados como pastores, estão à frente de igrejas, bajulando os reis do momento, quer seja de esquerda, quer seja de direita, sem nenhum compromisso com o reino de Deus. O cristão tem, de fato, um papel muito importante na conjuntura em que ele vive. Nós temos vários exemplos. Infelizmente, no Brasil, nós não temos um exemplo que realmente impactou. Mas no mundo nós temos, por exemplo, o exemplo do nosso irmão Wilberforce, que marcou a história, marcou definitivamente a história da Inglaterra e a história da civilização ocidental. Veja, em setembro de 1972, trouxe uma reportagem mostrando a influência dele em Rui Barbosa.
e Joaquim Nabuco. Wilberforce defendeu uma lei, apresentou um projeto de lei no parlamento inglês, proibindo os navios ingleses de transportarem escravos para a América. E tudo isso que está contado na história do Brasil é superficial, meus irmãos. Porque se os navios ingleses não tivessem deixado de transportar escravos negros da África para a América, a escravidão não tinha demorado muito tempo no Brasil. É que faltou escravo. E os escravos ficaram muito caros. E quem transportava 98% dos escravos, dos negros da África para a América, eram os navios ingleses. Na hora que a lei foi votada e os navios ingleses deixaram de transportar os negros, então não tinha mais futuro a escravidão. Então os políticos começaram, na sua demagogia, a se tornarem pela libertação dos escravos. Mas os primeiros no Brasil foram Rui Barbosa, quando senador da República, e Joaquim Nabuco, aqui de Pernambuco, influenciados por Wilberforce. Por isso, não é à toa que Rui Barbosa era tão simpático aos evangélicos, principalmente aos reformados, e Joaquim Nabuco. É por causa da influência daquele político cristão inglês na vida deles. Portanto, meus irmãos, nós temos um papel muito importante. Hoje, o Brasil, nas estatísticas, é considerado a segunda nação em número de cristãos. Mas que tipo de cristãos somos nós? É a segunda maior nação do mundo que tem o maior número de cristãos evangélicos. Nas estatísticas, nós somos mais de 30 milhões. $30 milhões é mais de 12% da população. 12% de sal numa panela, ela fica muito salgada. E o Brasil continua insípido. Significa que nós temos muitos hipócritas bajulando governos de ocasião e dando mau testemunho. Então, meus irmãos, nós devemos nos acomodar? Não! Essa é a hora de dizer para o mundo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, qual é a mensagem que Ele nos confia. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos ajude a não sermos só quantidade, mas sermos principalmente qualidade. Sal bom, luz boa, fermento bom, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre.